Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria para participar a vocês do estudo do livro Obras Póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Hoje, mais uma vez, nós vamos trazer aqui o estudo sobre a natureza do Cristo, nesse capítulo que fala sobre a natureza do Cristo. É um estudo elaborado por Allan Kardec. E estamos hoje iniciando o parágrafo 3º. As palavras de Jesus provam a sua divindade. E, na verdade, é uma pergunta que é da seguinte forma: as palavras de Jesus provam a sua divindade? Olha, Kardec coloca divindade. E ele vai falar o seguinte no texto: dirigindo-se a alguns de seus discípulos que disputavam para saber qual dentre eles era o maior, disse-lhes ele, chamando para junto de si uma criança: quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. Porquanto aquele que for o menor entre todos vós, será o maior de todos. Isso está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 48. E continua Kardec nos trazendo mais uma palavra de Jesus: quem quer que receba em meu nome a uma criancinha como esta, a mim me recebe. E aquele que me recebe, não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Marcos, capítulo 9, versículo 37. E mais ainda, Jesus lhes disse então: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque foi de Deus que saí e foi de sua parte que vim, pois não vim de mim mesmo, foi Ele que me enviou. O Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículo 42. Mais um trecho que Kardec nos traz de Jesus. Jesus então lhes disse: ainda estou convosco por um pouco de tempo, e vou em seguida para aquele que me enviou. O Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 7, versículo 33. Mais um trecho: aquele que vos ouve, a mim me ouve. Aquele que vos despreza, a mim me despreza. E aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. O Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, versículo 16. Então, Kardec vai fazer a sua análise. O dogma da divindade de Jesus se baseou na igualdade absoluta entre a sua pessoa e Deus, pois que ele próprio é Deus. É este um artigo de fé. Ora, estas palavras que Jesus tantas vezes repetiu, aquele que me enviou, não só comprovam uma dualidade de pessoas, duas entidades distintas, mas também, como já o dissemos, excluem a igualdade absoluta entre elas, porquanto aquele que é enviado necessariamente está subordinado ao que envia. Com o obedecer, aquele pratica um ato de submissão. Um embaixador, falando do seu soberano, dirá: meu senhor, aquele que me envia. Mas se quem é o soberano em pessoa, falará em seu próprio nome e não dirá aquele que me enviou, visto que ele não pode enviar-se a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos: não vim de mim mesmo, foi ele quem me enviou. Continua Kardec: estas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou, não implicam absolutamente a igualdade
nem ainda menos a identidade. Em todos os tempos, o insulto ao embaixador foi considerado como feito ao próprio soberano. Olha só que interessante. Continuando Kardec, os apóstolos tinham a palavra de Jesus como a de Deus. Quando ele lhes diz, aquele que vos ouve, a mim me ouve, certamente não queria dizer que seus apóstolos e ele fossem uma só e a mesma pessoa, igual em todas as coisas. A dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e de subordinação de Jesus com relação a Deus, ressaltam ao demais, sem equívoco possível, das seguintes passagens: fostes vós que permanecestes sempre firmes comigo nas minhas tentações. Eis porque vos preparo o reino, como meu Pai me preparou, a fim de que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e que estejais sentados em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, versículos 28 a 30. De mim digo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso Pai. O Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 38. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que fez se ouvissem estas palavras: este é meu filho amado, escutai-o. Na Transfiguração, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 7. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e achando-se reunidas todas as nações, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuir o reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. O Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 34. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me renunciar diante dos homens, também eu mesmo renunciarei diante de meu Pai que está nos céus. O Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Ora, eu vos declaro que aquele que me confessar e me reconhecer perante os homens, o Filho do Homem também o reconhecerá perante os anjos de Deus. Mas se algum me repudiar perante os homens, eu também o repudiarei perante os anjos de Deus. O Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 9. E temos mais trechos que Kardec vai puxando exatamente nesse sentido de mostrar uma dualidade, ou seja, dois tipos de personalidades ele está aqui trazendo. Primeiro, Kardec traz vários trechos do Evangelho em que Jesus ele está mostrando que ele e o Pai e Deus são duas entidades totalmente distintas, mas que é claro, principalmente naquele momento que ele diz assim, eu e o Pai somos um, Jesus nos mostra uma identidade de pensamentos. É o pensamento do Pai que está completamente no pensamento de Jesus, porque Jesus é um espírito que foi criado simples e ignorante e atingiu a perfeição a que todos nós estamos destinados. Todos nós chegaremos à perfeição. Uns mais rapidamente, outros menos, mas todos nós atingiremos a perfeição. Então, nesse momento em que atingirmos a perfeição, poderemos dizer, eu e o Pai somos um. Mas não seremos, nesse momento,
o mesmo Espírito. Não seremos Deus, mas seremos espíritos messiânicos, ou seja, espíritos crísticos, espíritos perfeitos, que chegaremos a esse ponto em que não mais há evolução espiritual. Há muita discussão, inclusive, com relação a isso, mas um estudo mais aprofundado da codificação kardeciana, e principalmente quando nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão 113 e na questão 226, a questão 226 então é muito clara, diz que o espírito, quando chega ao grau de espírito puro, de pureza espiritual, espírito perfeito, ele está na sua condição definitiva, ou seja, não tem mais nada o que evoluir. Para nós ainda é muito difícil compreender isso, porque a gente está tão distante dessa perfeição que nós imaginamos assim, a evolução é infinita, eu não vou nunca chegar numa condição dessa, eu vou, quando chegar numa condição do Cristo, ainda terei mais o que evoluir. Mas só que vejam bem, nós podemos até acreditar que a evolução é infinita, mas jamais dizermos que é a doutrina espírita que nos ensina isso, porque não é. Nós já conversamos com várias pessoas, pedimos onde está escrito que a evolução é infinita. Na codificação não tem, pelo menos eu não encontrei. Pelo menos vários estudiosos, e aqui eu cito um irmão, o Henrique Parente, e um outro Henrique, o Henrique Fernandes, que também fizeram estudos a respeito e encontraram apenas pontos em que apoiam que a evolução é finita segundo a doutrina espírita, ou seja, a evolução tem um fim, tem um limite. Mais uma vez, nós não conseguimos entender isso ainda com a evolução que nós temos, é óbvio, mas um dia entenderemos perfeitamente. Mas vamos em frente aqui. Assim, depois o que Kardec faz é mostrar que a mesma coisa que Jesus falou com relação a Deus, ele fala com relação aos discípulos, mas ele fala que eles seriam uma espécie de enviados do Cristo, como pessoas que vão lá pregar aquilo que o Cristo pregou, aquilo que Jesus pregou. Então eles estão replicando os ensinamentos de Jesus. Então quando Jesus diz que aquele que não vos receber, não é a mim que recebem, porque é exatamente quando você ouve alguém falando a respeito dos ensinamentos de Jesus e não quer saber, nós estamos renunciando não apenas a esse alguém que está falando a respeito dos ensinamentos de Jesus, mas do próprio Jesus. Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Vamos então, nós estamos aqui no capítulo que trata do estudo sobre a natureza do Cristo. O parágrafo que estamos hoje é o terceiro, no caso. As palavras de Jesus provam a sua divindade, e aí Kardec vem trazendo vários pontos do Evangelho que ele nos mostra essa diferenciação entre Jesus e Deus. Então vamos à avaliação final aqui de Allan Kardec. Ele diz o seguinte: desde que ele nada diz de si mesmo, aqui ele está falando de Jesus, né? Kardec está falando a respeito de Jesus. Desde que ele nada diz de si mesmo, que a doutrina que prega não é sua, que ela lhe veio de Deus, que lhe ordenou viesse dá-la a conhecer, que não faz senão o que Deus lhe deu o poder de fazer, que a verdade que ensina ele a aprendeu de Deus, a cuja vontade se acha sujeito, é que ele, Jesus, não é Deus, mas apenas seu enviado, seu Messias e seu subordinado. Fora-lhe impossível recusar de maneira mais positiva qualquer assimilação sua a Deus, nem determinar o seu papel principal em termos mais precisos
não há nos trechos acima, anteriormente lidos, pensamentos ocultos sobre o véu da alegoria, que só à força de interpretações se possam descobrir. São pensamentos expressos em seu sentido próprio, sem ambiguidade. São claros, né? Se objetarem que Deus, por não ter querido dar-se a conhecer na pessoa de Jesus, provocou uma ilusão acerca da sua individualidade, poder-se-ia perguntar em que se funda semelhante opinião. Quem tem autoridade para lhe sondar o fundo do pensamento e para lhe dar às palavras um sentido contrário ao que elas exprimem? Pois que em vida de Jesus, ninguém o considerava como sendo Deus. Ou seja, Kardec está dizendo que quando ele estava aqui, ninguém o considerava Deus. Todos, ao contrário, o consideravam o Messias. Se ele não quisesse que o conhecessem qual era, bastar-lhe-ia nada dizer. Das suas afirmações espontâneas, deve-se concluir que ele não era Deus, ou que, se o era, voluntariamente e sem utilidade, fez uma afirmação falsa. É de notar-se que São João, o evangelista, sobre cuja autoridade mais buscaram apoiar-se os instituidores do dogma da divindade do Cristo, é precisamente o que oferece os mais numerosos e mais positivos argumentos em contrário. É do que pode convencer-se qualquer pessoa lendo as passagens seguintes, que nada acrescentam, é certo, às provas já citadas, mas as corroboram, porque de tais passagens ressalta evidente a dualidade e a desigualdade das duas entidades. Traz então Kardec alguns trechos, os quais passamos a ler, não a todos, porque eles têm o mesmo cunho, mas alguns nós vamos trazer aqui. Por esse motivo, os judeus perseguiam a Jesus e queriam matá-lo, isto é, porque fizera tais coisas em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também com ele. Está lá no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Porquanto o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, a fim de que todos honrem ao Filho como honra ao Pai. Aquele que não honra ao Filho, não honra ao Pai que o enviou. Em verdade, digo-vos que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não cai na condenação. Antes, já passou da morte à vida. Em verdade, digo-vos que a hora vem, e ela já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que a escutarem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de julgar, porque ele é o Filho do Homem. O Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 5, versículos 22 a 27. Mais alguns trechos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade mesma. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e me santifico a mim mesmo por eles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Meu Pai, desejo que lá onde estou, os que tu me deste também estejam comigo, a fim de que contemplem a minha glória, glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Aqui Jesus, então, nos dá uma aula, uma informação valiosíssima. Ele diz que antes que o mundo existisse, ele já era um espírito perfeito. E olha aqui, nesse outro trecho, onde Jesus, aqui na última ceia, depois da última ceia, ele diz assim, olha, uma oração: Pai justo, o mundo não te há conhecido, eu, porém, te tenho conhecido, e estes conheceram que tu me enviaste.
Fiz que eles conhecessem o teu nome, e ainda farei que o conheçam, a fim de que o amor com que me tens amado esteja neles e eu próprio neles esteja. Pai, glorifica minha glória agora com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Olha só, Jesus pedindo a mesma glória. Glória aqui tem um sentido de evolução espiritual. Se Jesus já era perfeito antes que o mundo existisse, é isso que ele está nos dizendo aqui. Jesus está dizendo que ele não era Deus, mas ele já era um espírito perfeito. E vocês sabem quando o mundo passou a existir? Segundo a ciência, 4,5 bilhões de anos. De hoje para trás, até a criação do mundo, 4,5 bilhões de anos. É muito tempo, né? E Jesus já era perfeito, já era um espírito crístico. Continua então Kardec na sua análise. Se Jesus, ao morrer, entrega sua alma às mãos de Deus, é que ele tinha uma alma distinta de Deus, submissa a Deus. Logo, ele não era Deus. As palavras que se seguem indiciam da parte de Jesus certa fraqueza humana, certa apreensão quanto aos sofrimentos e à morte que lhe vão ser infligidos, o que contrasta com a natureza divina que lhe atribuem. Elas, porém, demonstram ao mesmo tempo uma submissão de inferior para superior. Diz Jesus: sentai-vos aqui, quando chegaram ao Getsemane, enquanto vou ali orar. E tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, a saber, Tiago e João, começou a entristecer-se e a estar em grande aflição. Disse-lhes então: minha alma se acha em mortal tristeza. Ficai aqui e velai comigo. E indo para um pouco mais longe, prosternou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se for possível, faze de mim se afaste este cálice. Entretanto, não seja como eu quero, mas como tu queiras. Veio em seguida ter com os seus discípulos e, achando-os adormecidos, disse a Pedro: pois que não pudestes velar 1 hora sequer comigo? Vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Foi-se de novo para orar 2ª vez, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 42. Jesus no Jardim das Oliveiras. E vários outros trechos seguem-se aqui no livro Obras Póstumas, em que Kardec, então, ele vai fazendo essas análises a respeito de todos esses trechos que estamos lendo aqui, que Kardec trouxe para que nós pudéssemos entender. Kardec, inclusive, termina dizendo: destas palavras não há como concluir que Deus e Jesus são uma única entidade, pois de outro modo também se teria de concluir das mesmas palavras que os apóstolos e Deus eram um. É isso que nós vimos comentando durante todo esse estudo, e nós sabemos hoje, através da codificação da doutrina espírita, que Deus é o Deus absoluto, como está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? É a pergunta fantástica de Allan Kardec, não quem é Deus, mas que é Deus? Resposta: suprema inteligência do universo. E aí nós poderíamos dizer que nessa primeira parte, suprema inteligência do universo, poderiam ter outros que tivessem a suprema inteligência do universo, mas os espíritos concluem com a segunda parte da resposta: causa primária de todas as coisas. E Jesus não é
essa suprema inteligência do universo, nem a causa primária de todas as coisas, mas sim Deus. Jesus é o Espírito perfeito e nós ainda em caminhada. Vamos caminhar com Jesus. Até o próximo programa, meus irmãos, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, amigas e amigos. Nós estamos chegando aos seus lares para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá ou o que faz a vossa direita. E estamos ainda desenvolvendo o tema, da caridade material e a caridade moral, que é a temática das instruções dos Espíritos. Hoje nós vamos ver a segunda instrução. O item é 10 e essa instrução veio através de um espírito protetor. Chegou em Lyon em 1860. E para realizar essa reflexão, esse estudo, conosco está aqui, como todas as semanas, o nosso estimado Antônio de Pádua, que com os seus exemplos incríveis, vem trazer um didatismo para um entendimento melhor e absorção maior da mensagem que o Espírito quer passar para nós. Então vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele comece a nos auxiliar nesse entendimento e nessa reflexão. Olá, Antônio. Olá, Marta. Fazer como vocês lá falavam aqui para mim. Vamos lá, garoto. Isso. E eu esqueci, Antônio, de dizer que tudo isso sob a supervisão do Cláudio Almeida. O Claudinho está ali nos dando suporte. Olha só, essa mensagem do Espírito Protetor, ela tem o mesmo, assim, teor da anterior que nós estudamos no programa passado, da irmã Rosália. Vamos ver aqui o que ele nos diz. Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes não tenho nem o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: não adianta, estou no fim da vida e morrerei como vivi, respondei: Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem vencidas pelas más tentações, dizei: Deus vos vê, meus queridos filhos, e não vos canseis de lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Eles acabarão por se desenvolverem em suas jovens inteligências e em lugar de pequenos vagabundos fareis deles homens. Isso também é uma forma de caridade. Só um parênteses aqui. É mais ou menos o que nós aprendemos com aquele nosso protetor quando realizamos o trabalho de fazer uma festa para aquelas crianças. É claro que eu sempre digo, nós não temos a menor condição
de aliviar ali os problemas materiais deles e das famílias deles. Nem seja através de cestas básicas, livros, tudo isso não temos condição. É muito recurso e nós não temos. Somos meia dúzia de gatos pingados, não temos condição de fazer. Mas, como o nosso protetor fala, aquela festa que fazemos para eles, aquilo fica na cabecinha deles, no coraçãozinho deles, e eles no futuro vão começar a usufruir disso, vão fazer bom uso dessa sementinha que está plantada ali. É mais ou menos o que o Espírito Protetor está dizendo aqui, quando a gente encontra essas crianças que estão aí, coitadas. Ele diz aqui, já viciadas pelos exemplos que tem à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem vencidas pelas más tentações. Então temos que falar com as crianças, como diz aqui, dizer que Deus vê a todos e tal. Se você puder falar, muito bem. Você não puder falar, você ore, como ele diz aqui. Mas eu incluo mais uma forma, é o sentimento. Você tem que sentir alguma coisa emanar de você em relação a essas crianças necessitadas. No caso também ao idoso que ele cita, a outra pessoa que é infeliz, que está sem trabalho. Então a gente tem que fazer uma emanação de amor para essas crianças, para essas pessoas, para esses necessitados, de forma que eles se sintam diferentes quando estão na nossa presença. Entende? Você tem que estar com essa intenção boa. Não que a outra caridade, se você fizer sem essas intenções, não vão valer. Vai valer da mesma forma. Você também vai ter méritos por isso, sem dúvida alguma. Mas falta aquela cereja do bolo. Para o bolo ficar perfeito, falta você botar aquele ingrediente mágico que abre todas as portas, que é o amor, o sentimento puro. É nisso que nós temos que ficar focados para qualquer situação, inclusive, não só a caridade, mas qualquer coisa que você puder fazer com amor, ou como diz São Francisco, com o carinho que as mães se dedicam aos seus bebezinhos, já está de bom tamanho. Segue aqui o Espírito Protetor. Muitos dentre vós também dizem, ora, somos tantos aqui na terra, Deus não pode ver a todos nós. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, não abrangeis com vosso olhar os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, assim como deixais estes grãos de areia sob a vontade do vento que os dispersa. Deus, porém, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, porque ela só vos dará bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas ficai seguros de que a pobre desprezada se fará ouvir no momento em que a deixardes perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes serei consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esse ensinamento, reunir-vos todos em torno desse estandarte e dele recebereis a felicidade e a consolação. Então, é o que eu estava dizendo. Ele usou a figura de um estandarte. Se todos nós carregarmos estandarte com esse lema do Cristo, amai o próximo como assim, amai o próximo como a vós mesmos, que seria maravilhoso. Claro que seria também um estandarte metafórico, não tem dúvida. Mas eu também gosto de usar outra imagem. Nós temos que usar o amor como isso. Usar o amor como o lhame de tudo. Ou seja, nós somos peixes do mesmo aquário. A água do aquário tem que ser o amor. É o amor divino, é essa água do aquário. Nós estamos todos imersos nela. Então, se nós balançarmos a nadadeira, somos um peixinho, né? Balançar a nadadeira daquela água, aquela água vai vibrando e vai alcançar o outro peixinho, que está lá atrás da pedrinha, lá, tranquilo no aquário. Mas se você vibrou aqui, a água, que é o amor, vai alcançar os outros peixinhos do aquário. São os 8 bilhões que estão aqui na Terra neste momento, vivendo aqui. Então, nós temos que estar vibrando em amor
para poder fazer com que esta vibração alcance a todos. Não só a esses irmãos carentes que o Espírito Protetor citou, os desempregados que estão preocupados com a família, aos velhos que já estão desiludidos da própria vida, as crianças que estão prestes a ingressar num caminho tortuoso, merecem de nós todo bom pensamento, bom sentimento. Mas eu tenho que estender isso a todos. Aquele homem que está trabalhando também merece. Aquele que não é tão velho, que ainda tem muita vida pela frente, também merece. A criança que é bem comportada também merece. Esse nosso sentimento de caridade, que a caridade não tem que ser... Veja bem, eu não estou desdizendo nem falando que não se deve praticar a caridade como se pratica. A caridade material das cestas básicas, a caridade do bom pensamento, das boas palavras. Eu não estou dizendo, eu estou apenas ampliando, porque no fundo, a caridade não é só a beneficência. Não é só fazer o bem à pessoa, mesmo que seja o bem do sentimento. É querer o bem. O amor e a caridade formam uma lei, que está lá no capítulo 6 do Consolador, que fala que Jesus é nosso Consolador e que troca o nosso fardo pelo fardo dele, o jugo a qual estamos submetidos pelo jugo dele, e em troca só pede que nós sigamos a lei do amor e caridade. Então o amor e a caridade se fundem, é a mesma coisa. Então eu estou só ampliando o espectro aqui, ampliando o alcance dessa nossa tarefa. Claro que a ponta da agulha vai ser a caridade por necessidade. Em princípio, se é que escolher o necessitado e o que não é necessitado, nós vamos atender o necessitado, é óbvio. Mas em termos de amor, eu posso atender os dois ao mesmo tempo. Digamos assim, como está muito em moda hoje, o amor é quântico. O amor fica em mais de um lugar ao mesmo tempo, toma uma forma, depois toma outra, você não sabe. Dependendo do observador, ele muda. Mas não deixa de ser amor. Então eu posso atender, por amor, a vários. Se eu só posso atender um necessitado economicamente, se eu só posso atender um necessitado moralmente falando, eu posso atender a eles dois e mais quantos forem sentimentalmente falando. Eu tenho condições de fazer isso. Eu, Antônio de Pádua, e todos os outros habitantes aqui, encarnados e desencarnados, têm condição de fazer isso, porque eu não sou melhor que ninguém. Então, todos podem fazer isso. Então, se nós já partirmos desse princípio, eu acho que nós vamos ter até mais facilidade na hora de nos desprendermos e praticarmos a caridade, aquela caridade do bom dia, do como vai, tá tudo bem, um bom trabalho. Você não sabe, Marta, como as pessoas ficam surpresas e agradavelmente surpresas e felizes quando eu desejo a elas um bom trabalho. A ligação desses telemarketing lá, que a gente se aborrece com eles muito, mas quando termina, boa tarde pro senhor e tal, boa tarde, filho, um bom trabalho para você. As pessoas ficam assim, sim, obrigado. Vai no supermercado com o caixa lá, termina tudo, a compra, mulher, bom trabalho para você. As pessoas se surpreendem. E eles estão trabalhando, eles precisam de uma vibração que eles tenham um bom trabalho, que não percam o seu emprego, que o patrão seja generoso, que eles consigam voltar para casa numa condução razoavelmente confortável. Então as pessoas têm que sentir, receber essa vibração. E você tem que falar com gosto. Não é falar no automático. Não é mandar um papelzinho, bom trabalho. Não, você tem que falar com gosto. Para a pessoa sentir que, puxa vida, alguém está desejando alguma coisa boa para mim hoje. Saí de casa cheio de problemas, cheio de confusão, mas agora já estou sentindo que a coisa está começando a melhorar, porque alguém que não me conhece, nunca me viu, está me desejando um bom trabalho. A lei do bom dia, do bom trabalho. Fique com Deus. Entende? Eu acho que as pessoas precisam disso. E claro que não vou eu, Antônio, não vou salvar o mundo. Não sou eu que não tenho essa missão. Essa missão é de Jesus Cristo. Né? Ele que é o nosso guia modelo, mas eu estou tentando fazer a minha parte, como diz o outro. Se eu tenho hoje, graças a Deus, uma vida mais tranquila e que eu não tenho tantas preocupações, eu posso ocupar meu tempo com essas coisas.
né? Eu vou ao mercado hoje sem pressa, eu não tenho pressa de ir ao mercado, como tinha no passado, tinha que ir correndo, que tinha que voltar para casa, tinha que fazer isso, era um corre-corre que mal dava tempo de ver até se era um rapaz ou uma moça que estava no caixa do mercado. Saia correndo para o estacionamento, que eu tinha que pegar filho na escola. Não tenho isso mais. Eu tenho tempo para me dedicar mais às pessoas, conversar, bater papo, como é que tá, como é que não tá. E isso eu tenho a impressão que isso ajuda, porque eu também sou bem recebido nesses lugares. Quando eu volto lá, as pessoas já me olham para mim diferente, entende? Então, como eu digo sempre aqui, né? Aquilo que eu faço e está me fazendo bem, eu tenho que contar para as pessoas para que elas experimentem. Não quer dizer que todo mundo vai fazer assim, vai sentir o que eu sinto, né? Mas, se quiser experimentar, é uma forma da gente começar a focar a caridade num sentido muito mais amplo do que esse automático em que nós estamos nos envolvendo. Volto a dizer, não que isso não seja meritório. É meritório, é primordial, é imprescindível, ainda mais na vida difícil que vivemos aqui no nosso país, com uma série de dificuldades materiais que acarretam dificuldades morais para as pessoas que passam por essas dificuldades. Ela está sem dinheiro, acaba ficando com a cabeça, não sabe como, acaba tratando mal os outros, aí vai não crescendo isso. Então, se a gente resolve o problema material, muitos problemas morais também se resolvem em consequência. Da mesma maneira, se você às vezes resolve o problema moral da pessoa, ela vai ter uma cabeça mais fria, mais tranquilidade e vai ter forma de resolver o problema material. Então os dois são importantes, o material e o moral. Um é melhor que o outro. Mas precisamos que ambos estejam sob a égide do amor, para que funcione melhor, para que o mundo fique mais azeitado, para que na hora que houver esse interlóquio entre nós e essa pessoa a quem nós estamos tentando, de uma certa forma, tratar com esse carinho, espíritos de boa vontade vão estar presentes, não tenha dúvida disso. Que eles chegam com a velocidade superior à velocidade da luz, que eles se aproximam. Ao sentir aquela vibração de amor, aquele amor atrai os espíritos amorosos para estar ali instantaneamente, voltando a falar, que nem um salto quântico, instantaneamente está presente ali, e naquela fração de milionésimo de segundos algo de bom acontece e aquilo esparge, aquilo irradia. Então tudo é beneficiado. Volto a dizer, eu não estou querendo salvar o mundo, não estou dizendo que eu sou o bambambam da pregação, nada disso. Eu estou apenas dizendo que eu tenho feito isso naturalmente nos últimos anos e tenho me sentindo bem assim. E as pessoas com quem eu faço também se sentem bem. Então, eu acho que se vale para mim, para eles, deve valer para todos. E nós, espíritas, que já experimentamos, vamos dizer assim, seguir uma doutrina diferente, até certo ponto questionada pelas pessoas que não entendem, é uma coragem que nós temos de fazer isso. Sermos diferentes nesse modo de agir, de pensar. Também podemos ser diferentes em relação a todos em geral, tratando as pessoas desta forma mais, assim, amorosa, né? E isso tudo sem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, né, Marta? É verdade que esse é o nome do capítulo, o título do capítulo, né? Quer dizer, então é importantíssimo, né, que a gente transcenda um pouco, amplie essa nossa forma de entender e de ver a caridade, né? E perceber que a gente vive num mundo, né, cujo hálito é o hálito do amor, o amor divino. Então você vê que o amor divino, nessa sua sensibilidade, ele oportuniza a cada um, né? Todos têm oportunidade de fazer o bem. E aí você começa a perceber, porque não é na quantidade, não é no tipo de caridade, né? É como você realiza, como você falou, né? É você imprimir o sentimento naquilo que você está fazendo. Ah, mas o quê? É na hora que você dá? Não, você nem precisa dar nada, né? É na hora que você estabelece um contato
qualquer que seja, com o teu próximo, né? Como você deu o exemplo, né, de uma pessoa no mercado, uma pessoa num lugar qualquer em que você vai lá para usufruir de serviços, né? E que você trata aquela pessoa com carinho, com respeito, né? Reconhecendo a sua importância dentro do panorama, e por isso então você se sente no dever de dar inicialmente um bom dia ou uma boa tarde para a pessoa e, logicamente, respeitar a tarefa que a pessoa está realizando, né? Dizendo para ela que, olha, um bom trabalho para você quando você se despede, né? Isso é importantíssimo, porque aquela pessoa que era um número, que se sentia, na verdade ela não era, mas se sentia um número, ela deixa de se sentir um número e passa a entender que ela, não, eu tenho um papel aqui, eu sou uma pessoa importante dentro de todo o esquema. Porque imagina, aquele moço, nunca tinha visto aquele moço, ele veio aqui, fez o serviço e me cumprimentou, me deu bom dia, me desejou um ótimo dia e que um ótimo trabalho, que eu continuasse realizando a minha tarefa de forma ótima e exemplar. Poxa, então esse homem me enxergou. Então eu tenho alguma importância. E lógico, né, Antônio? Todos nós queremos nos sentir importantes perante a humanidade. Claro, perante o próximo. A gente quer se sentir assim. Então, a questão é como Paulo nos dizia, né? A caridade está, não é no que você faz, é como você faz. Então, essa caridade que esse Espírito Protetor nos fala, né, e nos abre os olhos para que a gente perceba, né, tenha mais percepção, é justamente a caridade real, a caridade que você pode oferecer e que qualquer um tem como oferecer, porque ela não depende de nada em termos materiais. E nem, como você falou, aquela caridade automática que está muito mais na caixinha da caridade mística, né? É que nós, isso aí é uma característica nossa e vai levar ainda muitos milênios para a gente perder. Mas a gente agora já está no meio do caminho, já aceitamos que temos que tratar as pessoas bem e de fazer a caridade. Mas ainda estamos naquele pensamento de que, por eu estar fazendo a caridade a alguém, eu estou numa posição superior àquele alguém. Isso ainda está muito dentro de nós, Marta. Seja material, seja moral, seja que tipo for de contato que eu tenho com outra pessoa e que eu estou na condição de ceder algo para ela, eu automaticamente me ponho numa posição superior. E isso desvirtua o que é a caridade. Mas assim, funciona porque a pessoa precisa e você tem seus métodos que você se dignou a fazer, a maioria não faz, então você já está diferente, mas quando você põe o amor junto, você põe as duas pessoas no mesmo plano. Claro. Você e esta pessoa estão no mesmo plano. E amanhã isso pode se inverter na espiritualidade, como ela a irmã Rosália falou. A irmã Rosália citou. Na espiritualidade isso pode estar invertido. Então nós temos que ter o nosso horizonte, a nossa rosa dos ventos, voltada para o sentido leste e oeste. Todos no mesmo plano. E não norte e sul, como na maioria de nós fazemos. Eu estou usando o verbo realmente no primeira pessoa do plural, porque eu estou me incluindo nisso. Eu não estou dizendo que as pessoas fazem. Eu digo nós todos. E não é o nós. É o nós majestático. Sou eu e todo mundo. Nós todos fazemos assim ainda. Olhamos sempre no sentido norte-sul. Quando nós estamos fazendo alguma coisa pela pessoa, nós nos sentimos mais para o norte. Isso vai ter que mudar. Não, é difícil, mas é um esforço que você tem que fazer. Sem dúvida. Para que a gente realmente venha poder dizer bem galhardamente que nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Porque ele está lá em cima e veio aqui, tratou todo mundo da mesma forma. No pouco tempo que ele passou aqui, tratou de todo mundo por igual. E continua tratando quando está na espiritualidade. Tratando todo mundo da mesma forma. É esse o objetivo. E só o amor é que vai fazer isso. A caridade é um passo grande para chegarmos ao amor. E nós já estamos aqui nos antecipando
já que os nossos ouvintes aqui merecem essas informações de bastidores, né? Essa dica, estou dando uma dica, ó, pessoal, a caridade é só um passo para chegar ao verdadeiro sentimento, que é o amor. Sem dúvida. Bom, mas falando em caridade, o nosso operador Cláudio, com a máxima caridade, nos sinaliza que o tempo acabou, né? Vamos ficando por aqui, desejamos que todos tenham muita paz e sigam estudando, que nós vamos prosseguir com esse tema. A próxima temática que chegará vai ser a de a beneficência, é isso? É isso. Então, a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.